Meus pais, uma mulher de 42 anos e um homem de 44 anos, estão insuportáveis depois da morte da minha noiva, uma mulher de 23 anos. Eu, uma mulher de 22 anos, não sei como lidar com isso. Resumindo, meus pais estão tentando me fazer superar muito rápido e me forçando a fazer todos os meus trabalhos da faculdade como se nada tivesse acontecido. Eles são bem homofóbicos e têm dito coisas terríveis sobre a minha falecida noiva, e eu não sei como lidar com isso. Então, eu acordei e vi que minha noiva estava morta na quarta-feira, 1º de abril de 2020. Ela morreu inesperadamente e eu ainda não quero entrar em detalhes sobre a morte dela com estranhos, mas tem sido o maior e mais traumático evento da minha vida. No primeiro dia, liguei para os pais dela, um homem e uma mulher na faixa dos 50 anos, que vieram me buscar para ficar com eles por uma semana. Fiz isso porque meus pais moravam do outro lado do país e eu simplesmente não conseguia mais suportar ficar sozinha no nosso apartamento. Eu e a família dela, que são pessoas muito gentis e acolhedoras, vivemos o luto juntos e consolamos uns aos outros. Eles foram pessoas extremamente doces e gentis, e eu tive muita sorte de poder ficar com eles logo quando tudo aconteceu. No entanto, meus pais também foram informados sobre a morte da minha noiva e fizeram a longa viagem de carro de vários dias cruzando o país para vir. Eles empacotaram as coisas do meu apartamento para mim, porque eu simplesmente não conseguia voltar lá, o que foi muito gentil da parte deles, e me buscaram na noite seguinte ao funeral dela para me levar para a casa da minha infância. A primeira coisa que minha mãe fez foi reclamar dos seus próprios problemas e de como eu fui desrespeitoso ou sem consideração por não agradecê-la imediatamente ou algo do tipo. Eu não me lembro exatamente do que se tratava, mas eu não tinha energia para discutir ou aguentar ela, então apenas resmunguei algumas respostas e tentei ficar quieto. Então, mais tarde naquela noite, enquanto tentávamos dormir, minha mãe resolveu começar a perguntar por que minha noiva não gostava tanto dela, e eu expliquei que era porque ela é homofóbica. Minha mãe então começou um enorme ataque de gritos sobre como ela não queria que a filha dela fosse lésbica, e eu lembro da frase exata dela sendo: "Bem, sinto muito por não querer que minha filha se torne uma lésbica." Ela também disse que o fato de estarmos de mãos dadas quando ela nos visitou no ano passado foi extremamente desrespeitoso. Quando ela nos visitou no ano passado, ela fez minha noiva desabar e chorar tanto que eu tive que levar minha noiva de carro para algum lugar para ficarmos sem a minha mãe por um longo período de tempo. Eu apenas chorei baixinho sozinha até que ela parou de gritar e fomos dormir. Nos primeiros dias após a morte da minha noiva, eu acordava chorando e em pânico. Os pais dela apenas me abraçavam e nós chorávamos e conversávamos até eu conseguir me acalmar, mas minha mãe, naquela manhã, reagiu gritando comigo. Ela dizia coisas como: "Pare de chorar. E eu odeio a minha noiva, agora. E se ela estivesse viva, eu a mataria porque você não para de chorar." E coisas do tipo. Isso piorou tudo e eu só queria vomitar no início da nossa longa viagem de carro para casa. Ela também ficava me provocando, dizendo que ia me colocar em um hospital psiquiátrico ou como quer que se chame. Na viagem de volta para casa, ela continuou trazendo assuntos negativos em qualquer oportunidade que tivesse. Durante tudo isso, ela chamou minha noiva de piranha e de vagabunda. Ela disse que minha noiva parecia alguém que sairia transando por aí, e apenas tentou desonrar o caráter dela. Ela então tentou me convencer de que minha noiva era tóxica e controladora, ela não era, e que ela devia ser abusiva porque estava criando um abismo entre mim e minha família. Me doía até pensar que minha noiva era abusiva, quando ela não fazia nada além de cuidar de mim e era carinhosa e amorosa comigo. Quando eu falava sobre o quanto minha noiva era inteligente e bonita, ela continuava dizendo que eu era mais inteligente e mais bonita que a minha noiva, o que só me fazia sentir incrivelmente mal. Às vezes ela tinha essas mudanças estranhas de humor em que dizia: "Se eu pudesse, eu me mataria para que ela pudesse estar viva. É isso que você realmente quer, não é?" Quando ela perguntava isso, ela exigia uma resposta e eu simplesmente não sabia como responder, acabando por chorar ainda mais. Ela também continuava tentando dizer que sabe pelo que estou passando e que eu tenho que ser forte, mas ela se casou com a primeira pessoa com quem namorou, então nunca passou nem por um término antes. Ela também fazia piadas continuamente sobre como ia comprar uma boneca inflável para mim e vesti-la com as roupas da minha noiva, e eu me sentia tão enjoada, desconfortável e péssima quando ela fazia essa piada. Ela ainda faz essa piada e agora envolveu meu pai nisso. Quando chegamos em casa, eu achei que ia ficar com meus avós, um homem e uma mulher na faixa dos 70 anos, mas minha mãe me informou que eu teria que ficar com ela ou com minha irmã, uma mulher de 20 anos. Isso porque eu poderia estar com coronavírus e ela não queria que eu transmitisse para os meus avós, que atualmente estão com meu gato de suporte emocional na casa deles, já que tanto meus pais quanto minha irmã têm cachorros. Minha melhor amiga de infância, uma mulher de 20 anos, também veio para ficar comigo por algumas semanas, o que é uma bênção. No entanto, ela só se sente confortável ficando com meus pais porque minha irmã não cuida bem da casa dela. Então, no momento estou na casa dos meus pais. De qualquer forma, no dia em que cheguei em casa, fui para a casa da minha irmã por um tempo para me afastar dos meus pais. Mas meu pai acabou me ligando no celular e gritando comigo que eu só tenho uma semana, começando na sexta-feira, para chorar e superar isso. Depois disso, eu teria que trabalhar e não poderia ser visto andando desanimado ou chateado com isso de novo. Ele também continuou chamando minha noiva de vadia egoísta e me disse que eu precisava esquecê-la e seguir em frente com a minha vida. Isso me fez simplesmente desabar. Liguei para minha sogra por falta de termo melhor, e apenas chorei com ela sobre tudo, e acho que ela realmente não gosta dos meus pais agora. Mas ela me disse que eles estão apenas tentando me fazer sentir melhor tratando isso como um término de namoro.
A família da minha noiva é extremamente religiosa, mas acolhedora, e por isso, eles acreditam que as pessoas precisam estar com suas famílias de sangue para se curarem. Então acho que eles estão apenas tendo dificuldade em entender como meus pais podem ser tão maldosos, mas estão começando a entender toda vez que falo com eles sobre isso. No entanto, eles estão do outro lado do país e não há nada que possam fazer agora, a não ser ouvir quando eu ligo para eles. Meus pais não querem que eu ligue para eles porque dizem que a família dela precisa de luto e que eu estou incomodando. Então agora estou realmente preocupado se estou apenas incomodando os pais dela. Eu também deixei claro para os meus pais que vou mudar meu sobrenome para o dela, porque esse era o nosso plano para quando nos casássemos e isso ainda era importante para mim. No começo, quando contei para eles pelo telefone alguns dias depois que ela faleceu, eles pareceram aceitar, mas agora que estou aqui, eles estão fazendo um drama enorme por causa disso. Eles não param de gritar sobre isso e de me dizer que eu não posso mudar meu nome para o nome de uma vadia e que ninguém me amaria se eu mudasse meu nome para o dela. Eu fico tão preocupado pensando que talvez eles estejam certos, mas sinto que isso é necessário. O cachorro dos meus pais também tem rosnado para mim todos os dias porque sou um estranho para ele, já que eles o pegaram enquanto eu estava fora morando com minha noiva. Meu pai hoje gritou comigo para eu parar de ficar se lamentando para que o cachorro pare de rosnar para mim, porque ele acha que o cachorro rosna por causa da minha frieza ou algo assim. Eu não sei. Acabei desabando no chuveiro porque é o único lugar onde consigo ficar sozinho agora, já que meu quarto não tem porta. Sinto uma falta desesperada da minha noiva e da vida que construímos juntos. Tenho vergonha de ter 22 anos e estar morando com meus pais agora, e estou apenas deprimido, ansioso e com medo. Nenhum dos mecanismos de enfrentamento que aprendi com meu terapeuta de depressão e ansiedade funcionou e eu não sei mais o que fazer. O que posso fazer para tornar meus pais mais empáticos e carinhosos? Sempre fui alguém que só precisa de um abraço e que me digam coisas doces quando coisas ruins acontecem para me sentir bem de novo, mas eles estão apenas piorando tudo. Quando falo com eles, eles simplesmente dão de ombros. Uma vez, perguntei à minha mãe se ela poderia ser mais legal comigo e ela disse: estou sendo mais legal do que o normal. Eu não sei mais o que fazer. Eu só preciso saber o que dizer a eles para que parem com tudo isso e se tornem gentis, doces e consoladores. Eu só preciso disso e a família dela sabia que eu precisava, mas eles, por algum motivo, não entendem. Fui mais abraçado e acolhido pelos meus ex-futuros sogros do que pelos meus próprios pais depois que tudo isso aconteceu. Por favor, me digam o que fazer para que eles entendam e me tratem melhor. Ou apenas me digam o que eu deveria fazer. Eu não sei mais. Estou sofrendo. Obrigado por lerem. Desculpem pelo texto longo. Por favor, deixem suas sugestões sobre o que eu devo fazer abaixo. Não consigo mais segurar as lágrimas por muito tempo. Comentário do usuário Usleepfic. Não há nada que você possa fazer para mudá-los. Você precisa cortar o contato com eles. Faça tudo o que for possível para sair dessa situação de moradia. Vá morar com sua irmã. Pergunte se a família do seu noivo te acolhe. Fique com um amigo, etc. Sinto muito pela sua perda. Seus pais não são pessoas boas. Você precisa fazer um plano para se mudar e cortar contato. Sinto muito pela sua perda. Meu Deus. Eu leio esta comunidade há 6 anos e esta é a pior história que li até agora. Você, que contou a história, escreve isso sem drama, quase de forma objetiva, como se estivesse acostumada com isso? Acho que você sofreu tanto abuso que seu medidor de normalidade está desregulado, mas você precisa saber que isso não é absolutamente nada normal ou aceitável. Seus pais são pessoas desprezíveis. Tipo, seres humanos realmente, mas realmente vis. Não dá para ensinar as pessoas a terem empatia ou a serem boas pessoas. Não consigo acreditar que eles estão te dizendo para superar isso quando todo o seu futuro desmoronou. Por favor, saiba que você tem o direito de ficar na cama pelo tempo que precisar, mesmo que sejam 6 meses. E eu acho que você precisa cortá-los da sua vida permanentemente, mas você pode lidar com isso mais tarde. Por enquanto, por favor, vá para qualquer lugar, menos para a casa deles. Eu sei que ficar sozinha agora é difícil, mas você precisa ir embora. Você disse que sua amiga vai ficar com você pode ir ficar com ela? E quanto a um primo, tia ou tio? Ou você tem outros amigos? Não precisam ser melhores amigos, apenas amigos. Este é aquele único momento na sua vida em que você pode e deve usar sua tábua de salvação. Se sua amiga te contasse essa história, você faria o mesmo por ela, certo? Você também pode pesquisar no Google sua cidade mais abrigo para lésbicas ou abrigo LGBT. Mesmo que você não acabe ficando lá, por favor, ligue para eles. Eles podem te encaminhar para terapia gratuita ou barata ou para um grupo de apoio ao luto LGBT. Leia também Plano B, de Sheryl Sandberg, é sobre o luto dela nos dias e meses após a morte repentina do marido e acho que pode realmente te ajudar a ver que você não está sozinha. Além disso, eu olhei seu histórico de postagens e só queria dizer que sua noiva parecia ter uma alma linda e vibrante. Eu sinto muito, muito mesmo, pela sua dor insuportável. Apenas respire um pouco de cada vez e dê a si mesma todo o tempo que precisar antes de voltar para a vida real. Eu nem consegui terminar de ler isso. Como uma colega lésbica, eu não consigo compreender ter que lidar com pais assim quando você está tentando se curar de um evento tão traumático. Eu sinto muito, muito mesmo pela sua noiva. Que coisa absolutamente devastadora. Espero que você consiga sair desse ambiente e obter ajuda terapêutica para realmente se curar disso.
Li cerca de 2 parágrafos e não consegui ler mais nada. Você precisa sair daí, imediatamente. Encontre qualquer outra pessoa para ficar. Sinto muito por não conseguir pensar em opções mais úteis, mas você tem que ir embora e cortar o contato com eles. Você não precisa disso agora, nem nunca. Conte aos pais da sua namorada o que está acontecendo com você aí e peça apoio. E isso é uma loucura do caralho. Sinto muito por você. Eu concordo com o primeiro comentarista. Sinto muito que isso esteja acontecendo com você, e não existe absolutamente nenhuma desculpa para o comportamento horrível e abusivo da sua família. Você precisa encontrar outro lugar para ficar imediatamente. Embora vá ser estressante, quanto antes você conseguir sair, melhor. Eu perguntaria se a família do seu noivo pode te acolher ou se eles conhecem alguém que possa. Você precisa sair agora. Ajuda a cobrir os custos de vida com essa pessoa auxiliando na casa, limpando, fazendo tarefas domésticas ou resolvendo pendências, etc. Ou, se você ainda estiver trabalhando, paga algo a eles até que possa se mudar por conta própria. Sinto muitíssimo pela sua perda. Lembre-se de que o luto não é algo que você simplesmente supera, e você nunca vai se curar totalmente disso. Mas você pode, com sorte, tornar sua situação mais fácil cortando contato com as pessoas que abusam de você. Minha resposta. Eu tenho procurado, mas muita gente está receosa por causa da pandemia e porque eu acabei de viajar pelo país inteiro. Acho que talvez eu tenha que ficar aqui até o fim de abril, se não até o fim de maio. Eu não sei. Obrigada por ajudar. Desculpe por eu simplesmente não saber. Mas, espero encontrar algum lugar logo então? Eu não sei. Isso é de partir o coração. Por favor, aceite meus mais profundos pêsames pela perda do seu noivo. Não há nada do que se envergonhar. Esta é a coisa mais difícil pela qual você já teve que passar. Você apenas faz o melhor que pode. No entanto, eu não acho que haja uma maneira de tornar seus pais pessoas melhores. Eu gostaria que houvesse. Talvez, depois de 2 semanas com eles, você possa ir para a casa dos seus avós? Resposta minha, o lesbian piaros. Eu estava esperando poder fazer isso. Meus avós são muito mais compreensivos. Pelo menos temporariamente. Talvez? Eu não sei. Está tudo uma bagunça. Obrigada pela sua resposta. Minha resposta. A dona do imóvel foi gentil o suficiente para encerrar o contrato de aluguel mais cedo para mim, sem multas. Ela está resolvendo a questão do depósito de segurança agora. Ela disse que vai me ligar quando tiver tudo finalizado. Eu meio que gostaria de ter ficado agora, mas acho que é tarde demais. Ela já fez tanto e acho que meu apartamento já está disponível para alugar de novo ou algo assim. Resposta do autor original, eu, o lesbian piaros. Eles me declararam como dependente, então nada de cheque de estímulo para mim.